Boa tarde, boa noite, bom dia, Gilberto Chagas aqui, mais um Quebrada Filosófica, né? E ontem eu tava assistindo noticiário, né? Hoje eu tô meio gripado, cara. Hoje eu nem saí pra trabalhar, não. Tô, né? E aí eu fiquei, né? Mas ontem eu tava pensando, cara, vendo os noticiários, cara. E eu tava lendo uma matéria até do UOL, desde o ano passado, né? Que o Haddad está propondo uma reforma tributária, né? Se essa reforma vai ser boa, se essa reforma vai ser ruim, né? Eu não tenho capacidade de julgar, né? E tal. Eu sou uma pessoa comum, sou catador de material reciclável, sou fotógrafo, né? Faço meus corre, mas de uma coisa eu sei, cara, que eu tô escutando na mídia, né, ultimamente, esse assunto voltou, desde o ano passado eles estão falando sobre isso, e isso parece que voltou com mais força essa semana, né, agora que o Haddad está lá na reta final de entregar essa reforma tributária, essa coisa toda, né? É que tem um monte de economista, né, caindo de paraquedas aí, de um economista de plantão, falando que o BPC e as aposentadorias, as pensões, é muito ruim sendo vinculado ao salário mínimo, né? Como fariam para poder desvincular esses benefícios do salário mínimo? Cara, quando aquele autor Gessé de Souza fala sobre a elite do atraso, cara, é elite do atraso, cara, porque, cara, não tem capacidade não. Onde é que esses caras, todo mundo só quer economizar tirando dos mais pobres. As pessoas só querem apertar de quem ganha menos. Por que, que não falam em taxar as grandes fortunas? Por que, que não falam, por exemplo, em taxar quem sonega, ir atrás daqueles grandes devedores, né? Aquelas, né? Tem gente devendo muita grana aí pro governo aí, né? E aí os caras não vão atrás, cara. E aí os caras falam só em cortar. Agora os caras querendo desvincular BPC, aposentadoria, do salário mínimo. Pô, o salário mínimo já não cobre, cara. Se a gente for pegar, comparar o salário mínimo a nível mundial, por exemplo, o Brasil paga um dos piores salários mínimos do mundo, cara. Né? Pô, a gente fica atrás até do que países latino-americanos. O Brasil dá 200 e poucos dólares, cara, por mês, cara, né? Ah, mas a gente tem a oneração, tem a folha, a gente paga imposto. Cara, mesmo se pagar o dobro, cara, vai dar 500 dólares, cara. Pô, não dá nem mil. Pô, de acordo com o Diese, cara, já era para ser mais de 6 mil reais o salário mínimo, né? Para atender pelo menos as necessidades básicas. Quer dizer, já não se paga um salário decente para as pessoas. Né? A maioria das pessoas ganha um salário mínimo. E aí as pessoas elas não vão ter perspectiva o quê? De se aposentar mesmo? O que as pessoas que esses caras querem que as pessoas façam? Se matem? Vivam de caridade? Vivam de igreja? De cestinha? Pô, falta de humanidade, cara. Como assim? Sabe? Eu fico pensando, cara, pô, o que esses caras pensam, cara? Pô, sobrar mais grana. E aí, vocês me perguntam por que empresário que não usa tanto serviço do governo, igual hospital, igual SUS, igual, né, outras coisas do governo, interessa com o gasto do governo? Cara, eles interessam porque é para sobrar dinheiro para pagar a tal da dívida pública, para sobrar dinheiro para rentista, para sobrar dinheiro para banco, para sobrar dinheiro para o governo ir contraindo mais empréstimo e pagando mais e mais e mais e mais e mais, né? Para ter mais incentivo, por exemplo, igual, por exemplo, agronegócio, indústria, tem um monte de empresário aí que tem incentivo fiscal do governo. Eles falam muito de Estado mínimo, né? Mas eles sempre recorrem ao governo quando às vezes quando o calo aperta um pouco para eles, eles recorrem ao governo, tem subsídio, tem incentivo, né? E aí eu fico pensando, cara, mas pra gente pobre não tem tanto incentivo assim, né? E eu tô falando não só do governo federal, mas eu tô falando até nos governos estaduais, por exemplo. Aqui em Minas Gerais se paga IPVA de carro de mais de 20 anos, né? É, então tem uma coisa, por exemplo, carro carro veículo usado para trabalho, por exemplo, não poderia não pagar IPVA, mas paga. Então quer dizer, eles não querem incentivar a economia, eles não querem incentivar a roda, eles não querem que a roda gire. Mas isso é uma grande ignorância, sabe? Porque, cara, o dinheiro acaba indo para os bancos, os dinheiro acaba, essa grana acaba girando para o comércio, essa grana acaba voltando para o sistema financeiro. Não sei por que esses caras querem tirar dos pobres, cara. Quer tirar BPC, cara.
benefício de prestação continuada lá de pessoa que tem uma deficiência física, que tem, sabe, problema de saúde, problema que tá, gente que está acamada, que pessoas que não conseguiram contribuir para o INSS e também tirar de aposentadoria. Eles somente propõem, eles chegaram nesse nível também de tirar do INSS, desvincular, sabe, os caras desde o ano passado, agora esse ano eles voltaram com mais força. Aí tem um monte de economista falando no jornal que isso é uma grande, isso é ruim para o país, isso não incentiva a economia. Cara, a gente tem que ter um entendimento que é o seguinte: o governo tem que ser para o povo. E tem que ter um Estado forte, mas tem que ter um Estado forte para as pessoas. Essa coisa de Estado mínimo, isso é falácia. Não caia nessa não. Meu irmão, minha irmã, não caia nessa não, porque é cabuloso, cara, sabe? Esses caras que falam de Estado mínimo, quando é Estado mínimo é só para pobre que eles pregam. Mas para eles é Estado máximo. Para socorrer empresa, para socorrer banco, né? Cara, tem que ter um Estado, cara. Tem que ter um Estado. Essa coisa de enfraquecer os Estados. Tem que ter boa gestão da grana. Tem que usar as rubricas no lugar certo. Tem que cobrar de quem cobra. E o governo está com proposta, cara, de cobrar de setores que não cobravam. O Haddad falou uma coisa muito interessante ontem no jornal. Falou, ó, nesse grande condomínio chamado Brasil, a gente vai cobrar um pouquinho mais de quem mora na cobertura, porque os outros inquilinos estão pagando. Né? A gente que mora lá no térreo lá, que são a base do povão lá, né, que mora nos andares de baixo, a gente paga. E mesmo quem recebe o BPC, ou quem recebe um Bolsa Família, ou quem recebe uma aposentadoria no salário mínimo, ele ainda continua contribuindo, porque tudo que a pessoa compra vem embutido de imposto. E ninguém está reclamando disso, não. Porque tem que ter hospital, tem que ter estrada, tem que ter a polícia na rua, tem que ter infraestrutura, né? Tem que ter o serviço do governo. Porra, cara, medicamento. Tem que ter escola de qualidade para as pessoas. Isso requer impostos, cara. Tem que ter uma boa gestão, ok, pá. Mas, cara, essa coisa dos bancos, dessa elite ficar sugando, tentando sugar o máximo, o mercado tá nervoso, as bolsas subindo. Cara, a gente tem que ter uma outra economia, cara, urgente. Eu acho que o mundo ele tem que dar um reset, pelo menos, né, sabe? Esse modo capitalista de economia, isso é muito nocivo. Porque vê as pessoas não como seres humanos, vê as pessoas como passivos, como custo. Cara, a humanidade, ela tá perdida. Porque chegar a ponto de ver as pessoas como passivos, como ponto, como custo, cara. Cada pessoa é um pontinho. Né? E cada pontinho desse aqui é um custo. Então a gente precisa eliminar esse custo. Pô, daqui a pouco os caras voltam com campo de extermínio, cara. Voltam com campo de concentração. Aí tá faltando isso, cara. Porque, pô, o que os caras querem? Quer que as pessoas se matem? Quer que as pessoas morram? Sabe? Essa elite é a elite do atraso. Eu acho que não é luta de classe. Tem que ter luta de classe sim, cara. Somos nós contra eles. E eles são contra nós há muito tempo. Não tem rico bonzinho, não tem bilionário bonzinho, sabe? Não tem rico que... essa tal de meritocracia, você falasse, os caras só quer ganhar na mão grande, cara, e quer tirar justamente de quem? Dos pobres, das pessoas que trabalham, das pessoas que contribuem, ou mesmo daquelas pessoas que não têm condição, que tem... Porque a gente é um país, cara, a gente é uma unidade, a gente enquanto povo, a gente pode contribuir. O Brasil é um país muito rico, ela pode contribuir com pessoas, cara, que não teve condições de contribuir com a Previdência, pessoas que às vezes é doente, às vezes pessoas que têm uma deficiência física ou uma paralisia cerebral. Pô, a gente tem que contribuir, tem que ter uma coisa de humanidade, o Estado tem que ter uma humanidade. Então, gente, não caia nessa falácia de Estado mínimo, isso é besteira. E tem que ter reforma tributária sim, mas uma reforma tributária justa que não pune os pobres. E o Lula já falou que não vai. Isso é inconstitucional. E é só gente de direita, cara, que faz esse deputado de direita que tem essa proposta lá. Para desonerar, para desvincular salário mínimo, cara, de BPC. Pesquisem aí, dá um Google para ver quem são os parlamentares que tem proposta para desvincular salário mínimo aí, sabe? Então, vocês têm que saber quem que vocês votam, quem que vocês colocam lá. Então, a democracia representativa ela é muito importante, porque a gente faz a democracia participativa, mas a gente tem que saber escolher a democracia representativa também. Porque senão
não tem presidente, não tem esse, não vai ter um herói de capa e espada. A gente tem que votar num Congresso, num Senado, as câmaras de vereadores, para as assembleias legislativas dos estados, para poder ter leis que beneficiem o povo. Vocês têm que olhar quem está do lado das pessoas. Político nenhum, eles não são perfeitos, sabe? Eu voto em gente de esquerda. Ah, mas eu não sei o quê. Cara, eles não são perfeitos. Não são. Estão longe de ser perfeitos. Mas são pessoas que pelo menos votam em pautas que não vão prejudicar a gente. Na maioria das vezes. Né? Tem uma vez ou outra eles votam, fazem umas merdas aí. Mas, em regra geral, eles sempre estão votando, né, contra essa reforma trabalhista que não gerou emprego nenhum, emprego de má qualidade, que paga mixaria, escala 6x1. Eles são contra o fim da escala 6x1, quer dizer, é gente que está representando os patrões, é gente que está representando os ricos, não são pessoas que estão representando os pobres. Então é isso. A gente tem que ficar muito atento e não deixar os nossos direitos morrer, porque começa com um direito aqui, um direito ali, um direito aqui. Ah, mas o que a gente tem a ver? Eu tenho muito a ver com isso. Eu pago meu INSS sobre um salário mínimo, eu espero aposentar, nem que seja com salário mínimo. E mesmo que eu aposentasse com 10 salários mínimos, tem pessoas que precisam. Tem pessoas que precisam de um BPC, tem pessoas que têm que se aposentar com dignidade, ou outras pessoas que precisam do BPC dessa ajuda. Né? É uma questão de humanidade. Eu contribuo e a sociedade tem que contribuir para a gente poder amparar as pessoas, porque senão que mundo é esse que a gente vai deixar? Que legado é esse? É um Estado desumano, é um Estado que só pensa em número, que vê você como número, como custo, como passivo? Não, eu quero um Estado que me veja como ser humano, como pessoa. Sabe? Eu quero um Estado que veja as pessoas como uma luz, né? Como eu não quero ver um Estado que me veja como um algoritmo, um número, um gasto, um custo. Porque os empresários, eles veem, e esses deputados de direita, esses senadores de direita, eles veem a gente como números. Então não se deixe enganar não, viu, galera? Então, esse é o recado do dia aí. Tá? Vamos pensar e vamos refletir. Vê bem o que esses caras falam. Eu vejo muito pobre comprando esse discurso. Ah, isso é ruim pra economia. Pô, ninguém... Ô, cara, pô, mano, se liga, sabe? Você não tá lá na pirâmide. Mesmo que é classe média, vive essa utopia classe média aí, que come lá nesses restaurantezinhos da moda, não sei o quê. Comprou lá um Jeep Renegade lá em 200 prestação. Você não é rico não, filho. Você tá mais perto da gente aqui do que do lado de lá, do muro. Você tá do lado de cá da cerca. Então pensa bem, tá? É isso.